Assim como todos os estados do Nordeste, Pernambuco enfrenta uma seca rigorosa que já dura 5 anos. Quase 70% dos municípios pernambucanos sofrem com a falta de água. Mas algumas medidas estão sendo tomadas para atenuar o problema. Uma delas é o investimento na criação de ovinos e caprinos em áreas irrigadas do sertão. Nós vamos conversar sobre esse e outros temas com o senador Fernando Bezerra Coelho, porque a economia de Pernambuco é assunto de Estado. Cerca de 800 famílias vão vender os rebanhos diretamente para o governo. A Companhia Nacional de Abastecimento vai comprar até 38 animais de cada produtor, com um investimento de R$3 milhões. A produção qualificada de caprinos e ovinos na região do Rio São Francisco garante alimento para os animais e receita para as famílias. Nessa entrevista, eu tenho a companhia do jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Senador Fernando Bezerra, muito obrigado pela presença. A alegria é minha poder estar aqui, Ronaldo, participando desse programa. Senador, nós mostramos aí no início do programa que a seca tem sido um problema grande lá em Pernambuco. Embora tenha chovido agora no meio do ano, o senhor tem dito que 70% dos municípios do estado hoje sofrem com a seca. A realidade é tão dramática mesmo? É muito dura, Ronaldo. Na realidade, são quase 6 anos de seca. E essa adversidade climática gera muitos problemas, sobretudo na principal base de atividade produtiva do semiárido pernambucano, que envolve as regiões do sertão e do agreste do estado, que é a atividade da caprino-ovinocultura, que é uma atividade também muito dependente das chuvas. Como as chuvas não têm ocorrido, falta o quê? Falta comida, alimentos para a manutenção dos rebanhos. Esse ano, o governo federal, através de manifestações que aqui coordenamos junto à bancada de Pernambuco e do Nordeste, nós trabalhamos primeiro para a liquidação das dívidas dos pequenos agricultores que existiam junto ao Banco do Brasil e ao Banco do Nordeste. Os agricultores puderam quitar suas dívidas com rebates de até 95%. Depois cuidamos da distribuição do milho, a distribuição do milho a preço de balcão da Conab. O milho, no mês de fevereiro, março, lá em Pernambuco, estava custando quase R$ 70,00 a saca de 60 quilos. Com a intervenção da Conab, hoje estamos comercializando o milho abaixo de R$ 32,00. Isso é muito importante para que os pequenos agricultores possam manter os seus rebanhos, para que se possa vender a melhor preço. E a última intervenção é essa que você se refere, foi um outro trabalho articulado com o ministro Osmar Terra, no sentido de viabilizar o programa de aquisição de alimentos, o PAA de caprinos e ovinos, ou o chamado PAA do bode, que é a Conab intervindo no mercado para poder não deixar os preços serem deprimidos para o pequeno criador. Para se ter uma ideia, o quilo do animal em pé, de uma cabra, de um bode, nas feiras do sertão pernambucano ou no agreste de Pernambuco, está na faixa de R$10. A Conab vai entrar comprando agora a partir de setembro, pagando em torno de R$ 15,60 o quilo, o que vai dar uma animada no sentido de poder elevar os preços daquilo que é comercializado pelos pequenos agricultores. Portanto, foram 3 intervenções muito importantes no sentido de mitigar os efeitos dessa seca que castiga do ponto de vista social, mas castiga sobretudo do ponto de vista produtivo. Qual vai ser o efeito, senador, dessa intervenção da Conab sobre a economia local para os agricultores familiares na questão das cabras? Todo o rebanho vai ser comprado? Como é que isso está sendo negociado entre o governo federal, o Estado e os agricultores? Na realidade, é uma política de intervenção para, digamos assim, não termos preços aviltados. Se estima que com esses recursos que estão sendo liberados, se poderá adquirir em torno de 9.000 a 10.000 cabeças de animais. Isso não é muito do ponto de vista do tamanho do rebanho de Pernambuco, mas é importante do ponto de vista de regular os preços. Portanto, nós vamos não só comprar o animal vivo, mas esses animais serão abatidos em 3 frigoríficos credenciados pela Conab, que tem os selos de inspeção fitossanitárias, e depois essa carne é devolvida para os municípios aonde o
animal foi adquirido, para que a carne possa ser doada para hospitais, creches, escolas ou até mesmo para as populações carentes que vivem abaixo da linha de pobreza. Quer dizer, uma segurança alimentar e uma segurança de preços também. Com certeza. Essas são, digamos assim, os benefícios de uma intervenção como essa. É não deixar o preço do animal ser vendido a preço vil, melhorando a remuneração dos pequenos criadores. Por exemplo, cada criador só poderá vender, no máximo, através desse mecanismo, até 16 animais. Ou seja, não é que um criador só vai vender. Você evita, e por isso um maior número de criadores poderão comercializar os seus produtos. Há uma relação também desse projeto com aquele projeto da Codevasf, que tem feito ali de criação de caprinos e ovinos na região irrigada do São Francisco? Como é que é esse projeto? Na realidade, a Codevasf trabalha mais na área dos perímetros irrigados. Na realidade, a Codevasf é a grande empresa de irrigação de todo o Nordeste brasileiro, com perímetros na Bahia, em Minas Gerais, em Pernambuco, no Piauí e ao lado também do Denox, que tem perímetros importantes no Ceará, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Temos também perímetros do Denox no Maranhão. Mas eu posso falar do sucesso da minha região, que é Petrolina em Pernambuco, que é uma região Juazeiro, de irrigação, né, de projetos que de é irrigação. uma região de irrigação. Petrolina e Juazeiro, Petrolina em Pernambuco, Juazeiro na Bahia, formam, digamos, o maior polo de irrigação do Nordeste brasileiro. Naquela região do submédio São Francisco, nós temos aproximadamente 120 mil hectares em produção. Nós somos os maiores produtores de manga de mesa, com mais de 90% da manga que é exportada do Brasil sai daquela região. E somos responsáveis também pela exportação de 95% da uva de mesa, que também sai daquela região. A fruticultura irrigada emprega no submédio do Vale do São Francisco mais de 120 mil pessoas com carteira assinada. Portanto, estima-se que um hectare irrigado deva gerar de 1 até 3 empregos diretos ou indiretos. Portanto, a base econômica de Petrolina e Juazeiro está muito calcada na fruticultura e nas atividades da irrigação. E aí, a grande empresa promotora do desenvolvimento do Vale do São Francisco é a Codevasf. Para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, a gente vai mostrar algumas imagens aqui dessa produção de frutas ali no sertão, né, de Pernambuco. Veja só, goiaba, manga, tudo. Como é que... Sabe uma novidade, Ronaldo? Pois não, senador. A partir agora de setembro, a gente vai ter mais de 660 voos cargueiros 747 decolando do aeroporto de Petrolina rumo a Luxemburgo, na Europa. Porque o aeroporto foi certificado e não era. O aeroporto está sendo certificado para poder trabalhar com o maior avião cargueiro do mundo, que é o 747-8F. Nós já trabalhávamos com o 747-4F. Mas agora esse cargueiro vai poder levar mais de 130 toneladas de uma só vez. E hoje essa produção já sai para o exterior? Já sai, uma parte já sai para o exterior por carga aérea. Mais de 95% da fruta produzida no Vale sai por navio. Mas isso é um mercado, digamos, é um nicho de mercado. É o que os ingleses, os americanos chamam do mercado ready to eat, pronto para comer. Então, a fruta é colhida no pomar e em 48 horas, no máximo 72 horas, ela está na prateleira do supermercado da Inglaterra, da Alemanha, dos países da Europa ou dos Estados Unidos. E uma boa parte dessa carga que vai até Luxemburgo, ela vai também com destino ao Japão e à Coreia, para poder alimentar também o suprimento de frutas para esses países asiáticos. Portanto, é uma novidade, os que estão nos assistindo, saber que em Petrolina, de setembro até março, nós temos 660 operações de decolagem com o avião 747-8F. Agora, senador, falando ainda sobre a irrigação e falando sobre o Rio São Francisco, quando se falava no início do projeto da transposição, um dos temores era justamente de que as regiões beneficiadas pelo rio hoje acabassem tendo prejuízo. Com o início da transposição, com a liberação dos canais, como é que está isso hoje? Houve prejuízo ou a região continua recebendo o volume de água necessário? Nós temos hoje uma preocupação muito grande. Na realidade, o Rio São Francisco passa pelo pior ciclo hidrológico da sua história.
Hoje, entre Petrolina e Juazeiro, a jusante da barragem de Sobradinho, a vazão hoje está de 550 metros cúbicos por segundo. Para você ter uma ideia, a vazão regularizadora do Rio São Francisco é de 2.100 metros cúbicos por segundo. Portanto, é uma seca no Rio São Francisco. Estou falando agora da seca que reduziu a vazão do rio. Ela é uma seca muito importante e que está trazendo uma série de prejuízos para a economia do Vale do São Francisco. Por exemplo, o principal projeto de irrigação de Petrolina é o projeto Senador Nilo Coelho. Ele depende a sua captação de água lá no Lago de Sobradinho. E o Lago de Sobradinho hoje está com menos de 9% do seu volume útil. É possível que em outubro tenhamos que fazer a captação através de estação de flutuantes que foram compradas pela Codevasf para utilizar a água da reserva morta do Lago de Sobradinho. Isso nunca ocorreu na história da barragem de Sobradinho, mostrando, portanto, a criticidade que estamos vivendo. A barragem está com 10% da sua capacidade. Menos de 10%, estamos com 9%. Hoje deve estar próximos de 9% do volume útil da barragem. Portanto, esse conflito do uso da água, ele existe em função da dramaticidade desse período seco que o Rio São Francisco está atravessando. Mas, do ponto de vista da transposição, é importante que a gente possa esclarecer aqueles que estão nos assistindo. Essa vazão de 550 metros cúbicos por segundo, ela está indo para a direção da Foz do São Francisco. Ela termina desaguando no Oceano Atlântico. E a captação que tem após Sobradinho, ela não chega, captação para irrigação ou captação para consumo humano ou para sedentação de animais, ela não chega sequer a 150 metros cúbicos por segundo. Ou seja, nós temos aí pelo menos 400 metros cúbicos por segundo que estão sendo jogados ao mar. Portanto, não existe nenhum conflito na água que está sendo utilizada pelos dois eixos da transposição, que é o eixo norte, na altura de Cabrobó, e o eixo leste, ali na altura de Floresta, que segue em direção à Paraíba, e no eixo norte, em Cabrobó, que segue em direção ao Ceará. Portanto, tem água, mesmo nesse período mais crítico do São Francisco, nós temos água, sim, para alimentar os dois eixos principais da transposição do São Francisco. A propósito, o eixo norte, senador, tem havido muita polêmica acerca de contingenciamento de recursos, de falta de dinheiro para concluir aquele eixo norte, que beneficia Pernambuco também. Qual é a situação dessa obra hoje? Na realidade, não houve problema de recursos, pelo menos essa é a informação que nos é passada pelo Ministério da Integração, pelo ministro Helder Barbalho, que tem tido uma atuação muito determinada para a conclusão das obras da transposição. Já entregamos o eixo leste, a água do São Francisco já chegou à Paraíba, inclusive evitou o colapso d'água da maior cidade do interior do Nordeste, que é Campina Grande. Portanto, Campina Grande foi fortemente beneficiada com as águas do São Francisco. E o eixo norte é que vai evitar o colapso de água na região metropolitana de Fortaleza. E o atraso que se verificou no eixo norte foi em função da descontinuidade da obra, em função da empreiteira que estava envolvida com os problemas da Lava Jato, os problemas judiciais, e que houve um novo processo licitatório e agora foi retomado, uma nova empreiteira já se instalou, já está no canteiro, e a notícia... E eu digo isso porque sexta-feira estive em Salgueiro e a notícia dos engenheiros que eu procuro me informar é de que a água do São Francisco vai chegar no Ceará, vai chegar, portanto, em Fortaleza até o início de janeiro do próximo ano. Senador, a gente está falando de seca, mas há um problema, ao mesmo tempo, o mais paradoxal que seja, que é o problema das enchentes. E o governo de Pernambuco tem trabalhado no sentido de conseguir recursos para fazer obras de contenção das enchentes. Como é que a gente explica isso para as pessoas? Ao mesmo tempo que tem uma seca de 6 anos, o Estado também sofre com enchentes. E o que pode ser feito para minimizar essas enchentes? É interessante. Pernambuco é um estado, digamos assim, muito comprido. De Recife, que fica à margem do Oceano Atlântico, até Petrolina, que está lá na ponta, já quase divisa com o estado do Piauí, nós temos mais de 760 quilômetros de extensão. E temos, portanto, regiões com climas bastante diferenciados, que é o sertão,
que responde por quase 60% do território do Estado. Nós temos o Agreste, que responde por quase 20% do território do Estado. E temos a região da Mata e a região metropolitana, que são os outros 20% do território do Estado. Nesta pequena parte do território pernambucano, que é a Zona da Mata e a região metropolitana, nós temos um período de chuva muito forte, muito intenso, que se verifica sobretudo nos meses de junho até os meses de agosto. Nós tivemos digamos assim, uma grande enchente que ocorreu por volta de 2010, que provocou sérios prejuízos para diversos municípios. Mais de 30 municípios foram atingidos, sobretudo os municípios da Mata Sul de Pernambuco, e foi necessário uma mobilização de recursos por parte do governo federal e do governo do estado para a construção de uns sistemas de contenção de barragens para a proteção de enchentes, sobretudo na calha do rio Una, que é um dos principais rios dessa região. E foi construída nesse período a barragem de Serra Azul, mas tem outras 4 barragens que precisam ser concluídas, e o governo de Pernambuco vem trabalhando com o governo federal para que a gente possa concluir esses sistemas de barragens que são, digamos assim, uma proteção para evitar as inundações que são muito frequentes na Mata Sul do estado de Pernambuco. Agora, esse ano, nós tornamos a vivenciar um período de chuvas muito intenso. Recife também. Houve desabrigados, então é um trabalho que a gente precisa continuar, que precisa ser retomado, para que quando ocorrerem esses fenômenos climáticos, digamos assim, a gente não tenha tantos prejuízos para a população. O governo de Pernambuco estaria solicitando 600 milhões do governo federal para essas obras, é isso? É em torno disso. E é possível que esse dinheiro seja liberado? Eu não digo, na realidade tem 2 mecanismos para que esse dinheiro possa ser contratado. Um, recursos provenientes do Orçamento Geral da União, que são mais restritos, mais limitados em função da crise fiscal que o país está enfrentando, e o outro é através da liberação de um financiamento junto ao BNDES, que deverá estar acontecendo agora próximo do mês de setembro, no valor de 600 milhões, que uma parte desses recursos o governo de Pernambuco vai alocar para a conclusão dessas barragens. Por falar em financiamento, senador, os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste têm sido acessados de forma muito intensa este ano. Temos aqui alguns dados, só no primeiro semestre foram 6 bilhões e 300 milhões, uma alta de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. É dinheiro que vai para o desenvolvimento. O senhor tem falado muito aqui no Senado acerca dos juros que hoje são cobrados. O juro está alto. O juro está alto? O juro está muito alto. E é possível reduzir? Como reduzir? É possível reduzir. Nós compramos essa briga desde o ano passado. Para você ter uma ideia, o saldo de recursos do FNE é em torno de 20 a 23 bilhões de reais. Dinheiro que há para ser emprestado. Que é dinheiro para ser emprestado. Ou seja, tem dinheiro sobrando no Banco do Nordeste para poder injetar na economia regional. Sobretudo nesse momento que nós estamos enfrentando uma brutal recessão no país e que o Brasil começa a dar os primeiros passos de retomada. É importante que os juros possam ser atrativos para que os investimentos possam ocorrer e a gente possa recuperar o emprego. Então, nós estamos discutindo com o governo federal. Agora que a TLP, que é a taxa de longo prazo, foi definida na comissão provisória, será apreciada na Câmara e no Senado. A gente espera estar com essa votação concluída brevemente, para que a gente possa fixar as taxas de juros dos fundos constitucionais. A nossa proposta, que o governo vem admitindo aceitar, é encaminhar uma medida provisória aqui para o Congresso Nacional no mês de setembro, em que nós teríamos um redutor aplicado à taxa de juros de longo prazo, a TLP. A gente pega a TLP, separa da TLP o que foi inflação, que é a inflação para todo o Brasil, e ficamos com aquilo que nós vamos denominar da taxa de juro real. Em cima da taxa de juro real, aplica-se um redutor do coeficiente de desenvolvimento regional, ou seja, se pega a renda per capita média do Nordeste e compara com o Brasil, e aí você dá a redução na taxa de juros. Traduzindo, como a renda per capita do Nordeste corresponde a 60% da renda per capita do resto do Brasil,
vamos ter aí um redutor de 40% aproximadamente e, portanto, as taxas de juros dos fundos condicionais poderá ter uma redução em torno de 2 pontos percentuais àquela que for definida como a TLP que será aplicada no BNDES. Agora, senador, nós vimos aqui um valor que é liberado de praticamente cerca de 7 bilhões. Primeiro semestre. Há um recurso que o senhor falou no total de 23. Nós deveremos ter hoje no Banco do Nordeste em torno de 17 a 18 bilhões que está sobrando. Pois digamos, esse são recursos dinheiro que precisam estar aplicados. Chegando no final do ano, para explicar para quem nos assiste. O dinheiro já está lá no banco. O que acontece se ele não for liberado? Se ele não for liberado, ele gera superávit primário para o governo, mas não é essa a função do Fundo Constitucional. Do Fundo Constitucional é um mandamento que os constituintes de 88, e eu participei da Constituinte de 88, no sentido de a gente fomentar o desenvolvimento, para que a gente possa ter um país mais equilibrado. Portanto, esses recursos são formados a partir de transferências do Imposto de Renda e do IPI, 3%, que vai por ano. Isso significa alguma coisa como 5, 6 bilhões por ano. E o resto são os retornos da carteira do próprio FNE, porque a aplicação do banco, ele empresta e ele recebe, e o Banco do Nordeste, no caso do Nordeste, é quem faz a gestão dos recursos do Fundo Constitucional. No caso do Norte, é o Banco da Amazônia, é o BASA, e no caso do Centro-Oeste, é o Banco do Brasil. Quer dizer, em tempos de déficit, conseguir facilitar essa liberação, o senhor diria que é uma briga com a equipe econômica? É uma briga grande, né? Nós estamos travando essa briga, existe sensibilidade, quero aqui registrar, temos falado com o ministro Meirelles, com o secretário executivo, que é o professor Eduardo Guardia, no sentido de a gente entender que no momento que o país está vivendo, nós precisamos injetar confiança, esperança e atrair os investidores, os pequenos empresários. É bom dizer para quem está nos assistindo que 60% dos recursos de longo prazo no Nordeste brasileiro são financiados pelo FNE. E 60% dos recursos do FNE vai para micro, pequeno empresário. Isso é que eu perguntaria, porque há uma polêmica recente no país acerca do BNDES ter feito aportes em grandes empresas, né? Os campeões nacionais. Os campeões nacionais. No caso do Fundo do Nordeste, esse risco não existe? Ele vai para o pequeno mesmo? Pelo menos as demonstrações que são encaminhadas ao Congresso Nacional mostram que os recursos do FNE são aplicados, na sua grande maioria, 61%, para micro, pequena e média empresa. E os grandes projetos, os grandes empreendimentos respondem por algo como 1/3 dos recursos do FNE, que são projetos importantes, como o financiamento da fábrica da Fiat em Goiânia, em Pernambuco, como o financiamento do Parque Siderúrgico em Pecém, no Ceará, como a ampliação da FO na Bahia e tantos outros empreendimentos que são geradores de emprego e renda na região Nordeste. Mas a característica principal do FNE é emprestar o pequeno, é emprestar, sobretudo, a agricultura familiar do Nordeste, emprestar aos criadores de caprinos e ovinos, aos produtores de leite, às cooperativas que existem no Nordeste. Nós temos uma coisa em Pernambuco que é muito bonita, que é o polo de confecção, ali na região de Caruaru, de Santa Cruz de Capibaribe, Toritama. Pernambuco é o segundo maior produtor de jeans do Brasil. É um polo de confecção e os recursos do FNE são aplicados nessas pequenas e médias empresas que empregam mais de 120 mil pessoas nessas cidades do agreste de Pernambuco. Portanto, são atividades importantes que precisam ser fomentadas, como é o caso também do polo, do arranjo mineral que temos na região do Sertão do Araripe, que é a produção de gipsita. 90% do gesso produzido no Brasil vem da região do Sertão do Araripe, em Pernambuco. E é formado por pequenas e médias empresas que fazem o gesso agrícola para a agricultura, para corrigir o solo, e placas para a construção civil, que são os forros, as vedações de paredes e tal, muito utilizado, o drywall, muito utilizado na construção civil. Portanto, o FNE tem esse mérito, é um instrumento alavancador da economia regional. Senador, quero agradecer a presença do senhor nesse espaço, a oportunidade de debatermos temas relacionados a Pernambuco. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo.
Bom, você pode assistir essa entrevista que já está disponível lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Se você quer sugerir um tema para o nosso debate no assunto de Estado, ou enviar uma pergunta para o seu senador, ligue para 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16. Obrigado pela companhia, até a próxima.